Olá, eu sou o professor André Brock e vou apresentar nesse vídeo algumas medidas de posição, como média, moda e mediana, ou também chamadas medidas de tendência central, que são medidas que têm como função representar, resumir informações de conjuntos de dados. Por exemplo, a média, né, a mais conhecida das medidas e a mais utilizada das medidas de posição, ela é um parâmetro de um conjunto de dados que ela representa. No entanto, nós sabemos também dos problemas, né? A gente não pode esquecer, quando utiliza a média para representar um conjunto de dados, que dependendo do comportamento deste conjunto, né, ela perde um pouco de sua representatividade. Quer dizer, ela não é tão boa para representar o conjunto se esse conjunto, por exemplo, apresentar uma dispersão muito grande. Dispersão significa um grau de espalhamento dos valores muito grande. Se há um conjunto em que há homogeneidade, a média tem uma representatividade maior. Tá? Porque a média funciona como? Imagine você aí, por exemplo, um grupo, sobre o qual está se fazendo um estudo sobre rendas, ou sobre salários, né, de cada um dos componentes desse grupo. Se eu digo que o salário médio do grupo, por exemplo, é de R$2.000, né, não quer dizer que todo mundo receba exatamente R$2.000 ou próximo disso. Aí depende de um estudo mais detalhado, depende inclusive de outras medidas, como as medidas de dispersão que eu apresento num outro vídeo. Mas não deixa de ser um valor representativo do grupo. Você pode ter uma noção, né, das rendas desse grupo através dessa média e usar esse valor para comparar com os salários de outros grupos, de outras categorias. Mas a média funciona como? Se você pegar todos os salários dos componentes desse grupo, por exemplo, 50 pessoas, você soma os 50 salários, você tem um valor total dos salários e divide por 50. Tá? Então a média funciona aí como uma divisão, né, igualitária dos valores. Quer dizer, se eu distribuir de forma igualitária esse montante, né, que eu tenho de salários, cada um recebe ou receberia, né, a gente não vai alterar esses salários, cada um iria receber R$2.000. Tá? Acontece que todo conjunto possui variabilidade, os valores não vão ser exatamente iguais. Eles podem ser mais próximos entre si ou mais distantes, mas aí justamente para determinar nós precisamos de outros tipos de medidas. Aqui nós vamos falar um pouquinho de média, falar da moda, que também é uma medida de tendência central, e da mediana, né, cada uma com suas características. Bom, a fórmula da média, né, média amostral, né, média de uma amostra de elementos é representada por x barra. A média de uma população, né, funciona da mesma forma que o seu cálculo, tá certo? A diferença somente é no grupo com o qual você trabalha, se é uma amostra, uma parte da população, ou se é a população toda. Bom, eu chamo aqui os valores da variável que eu quero estudar, né, de x1, x2, x3 até um xn. Então é o estudo da variável x. Diz aqui a fórmula que eu tenho que somar, então este símbolo aqui é uma letra grega denominada sigma, é um sigma maiúsculo. Isso sempre vai indicar soma, somatório. Aqui está dizendo que é para eu somar todos os valores xis do conjunto, então esse termo xi aqui na verdade não representa um único valor, mas sim uma série de valores. Esse i pode assumir qualquer valor de 1 até n. N é a quantidade total de elementos no conjunto. Ok? Tá? Então, se tiver 5 elementos no conjunto, com i variando de 1 até 5. x1, x2, x3, x4 e x5. Tá? Então, basta somar todos e dividir pela quantidade total. Não há segredo no cálculo da média. Né? Aqui um exemplo, referente à quantidade de crianças atendidas numa clínica nutricional nos 5 primeiros dias úteis do mês de janeiro. Tá? Aqui o conjunto ele é pequeno e o forte da estatística, e aí
falando de cálculo de média, é você justamente utilizar a média, como as outras medidas resumo, justamente para ter informações sucintas, né, e resumidas de grandes conjuntos. E aqui o conjunto é pequeno, né, mas é só para efeito didático, para a gente não perder muito tempo no cálculo. E quem sabe calcular a média para um conjunto aqui com 5 valores, sabe calcular para qualquer situação. Além do que, nos dias de hoje, principalmente, não se fica fazendo cálculo, né, na utilização prática na mão, né? A gente, por exemplo, usa alguns softwares, como o próprio Excel, tá? Então, também há um vídeo, eu tenho um vídeo disponibilizado, que mostra exatamente como calcular várias medidas estatísticas utilizando o Excel. É muito prático, é muito fácil. Bom, então aqui no desenvolvimento da fórmula, é mais para mostrar esse tipo de desenvolvimento, né? Olha aqui, ó, i variando de 1 até 5, somar todos os xis, ou seja, o x1, o x2, o x3, até o x5. Tá? São 13, 12, 10, 8, 15, soma tudo, divide por 5, tá aqui, ó, 58 crianças atendidas no total em 5 dias. Se houvesse uma distribuição, né, de um número igual de crianças a cada dia, esse número seria 11,6 crianças. Aí a pergunta que muitas vezes surge, eu tenho que arredondar esse valor porque eu estou falando em número de crianças e não há 11,6 crianças, ou há 11 ou 12. Né? Não, você deixa 11,6 porque isso é uma média, né? 11,6 quer dizer quase 12 crianças por dia, ok? A mediana, ela é uma medida interessante, de aplicação interessante em algumas situações, primeiro para complementar a informação da média, e em outras situações ela pode até substituir a média, porque a média, em algumas situações de tabelas, você não tem informações suficientes para poder calculá-la. Por exemplo, há tabelas que não informam todos os valores do conjunto, tá? E aí impossibilita o cálculo da média. E a mediana, ela nada mais é do que uma medida que divide o conjunto ao meio, né? Ela é um valor central do conjunto. Ela determina, né, que você tem abaixo dela aproximadamente 50% dos valores, ou exatamente, tá? Depende aí um pouco da quantidade de valores, tá? E acima da mediana, que nós abreviamos por MD, os outros 50%. O interessante da mediana é que ela não se baseia em todos os valores do conjunto para você calcular. A média considera todos os elementos, a mediana não. A mediana se preocupa com o centro. Então, se no conjunto há também valores discrepantes, né? Imagine aqui no exemplo da clínica, se num determinado dia, ao invés de 15, aqui eu tivesse, por exemplo, 35 crianças atendidas, né? Quer dizer, é um valor que foge do padrão do conjunto, e foge bastante. E é um valor que vai afetar o cálculo da média. Se você recalcular a média utilizando aqui o valor 35, você vai perceber um valor, né, maior aqui para a média. Tá? E no caso da mediana, essa alteração, esse valor discrepante aqui, né, ele não altera o valor da mediana. Então ela é uma medida que a gente diz mais robusta que a média. Agora, para calcular a mediana, né, isso considerando dados, como nós temos trabalhado até o momento, não tabulados, né, dados sem disposição em tabelas. E aqui vai depender do n ser ímpar ou par. Tá? Por quê? Se você tem uma quantidade ímpar de valores, tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Tá? A mediana vai ser quem? O valor central. Agora, um detalhe aqui, para falar em valor central, em dividir ao meio, não podemos esquecer de estabelecer ordem no conjunto. O conjunto tem que ser ordenado. Tá? Crescente ou decrescente essa ordenação, tanto faz, mas tem que ter ordem, ok? Então, para uma quantidade ímpar, quando n é ímpar, você tem um valor central, esse valor central é a mediana. Agora, se a quantidade é par,
por exemplo, 6 valores, né, a mediana vai ser você considerar os 2 valores centrais, porque já não há mais um somente, mas sim 2, e calcular a média entre eles. Tá? Por isso que há aqui 2 fórmulas. Mediana é igual o termo x de posição. Então, o que está entre parênteses aqui determina a posição do elemento. Posição depois de ordenado o conjunto. Tá? Então, é o elemento de ordem n mais 1 sobre 2. Exemplo, se o n é igual a 5, né, o termo central quem é? É o terceiro, é o termo de posição 3. Tá? É só fazer 5 mais 1, que dá 6, divide por 2, dá 3. Então, é o x de posição 3. E o mesmo tipo de raciocínio aqui para n par. Retomando o exemplo aí das crianças atendidas numa clínica, né? Ordenando este conjunto, nós temos aqui 8, 10, 12, 13, 15. Perceba que nós colocamos aqui entre parênteses agora, né, os índices, porque eles estão representando ordem, conjunto ordenado. Logicamente aqui, pelo tamanho do conjunto, eu não preciso aplicar fórmula nenhuma para concluir que a mediana é o 12. No visual você consegue determinar isso. Mas usando o exemplo para mostrar a aplicação da fórmula, nós temos x de posição n mais 1, então é n ímpar, aquela primeira fórmula. Tá? 5 mais 1 dá 6, divide por 2 dá 3, é o x3, é o x de posição 3. Aí você corre lá no conjunto e verifica quem é o terceiro termo, é o 12. Portanto, a mediana desse conjunto é 12. Tá? Conclui-se aí que a quantidade de valores acima de 12 e abaixo de 12, essa quantidade é a mesma. Agora um exemplo aqui para uma quantidade par de valores, né? Um conjunto aqui com 8 valores, então n é igual a 8. Ordenando este conjunto, tá? Nós temos aí, começando do 2,5, terminando no 8, o que eu disse sobre a robustez, né? Imagine que se esse 8 aqui fosse um valor discrepante, no lugar do 8, melhor dizendo, eu tivesse, por exemplo, 50. Isso alteraria de forma significativa a média, mas não iria alterar, né, em nada a mediana. Ok? Bom, então a mediana aqui é a média dos 2 valores centrais. Como que eu determino os valores centrais? X de posição n sobre 2, e depois o x de posição n sobre 2, quer dizer, o mesmo valor daqui, mais 1, é o seguinte a ele. 8 divide por 2 dá 4, está aqui. Né? Então é de posição 4 e o seguinte, posição 5, que é 8 sobre 2 mais 1. Vamos lá, quem que é o x4, quem que é o x5? O x4 é 3,5, o x5 é 4. Você deve somar os dois, 3,5 com 4, que dá 7,5, divide por 2, 3,75. 3,75 que é um valor que está aqui entre o 3,5 e o 4. Portanto, nós temos a mesma quantidade de elementos, né, nesse conjunto, acima do conjunto e abaixo. Na segunda parte desse vídeo eu vou apresentar a moda, né, e o cálculo da moda, e também o cálculo da média para dados tabulados. Até lá!